Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mamoreira, seja muito bem-vindo. E hoje você já deve ter notado aqui sobre o que pode ser o assunto, né? Afinal de contas, está faltando algo na minha make, que são as sobrancelhas. Sim, o papo hoje é polêmico, vamos falar de sobrancelhas, então eu não quero perder tempo para começar esse vídeo logo. Que há uma infinidade de produtos para sobrancelhas, isso não é segredo para ninguém, não é mesmo? Eu até separei algumas coisas aqui, como lápis de sobrancelha, esses peel-off, que é aquela capinha, sabe? Que você passa na sobrancelha, depois você puxa como se fosse um plástico e ela deixa pintada as suas sobrancelhas. Tem essa opção também. Tem o gel de sobrancelha com cor, tem a máscara de cílios incolor, que é ótima para as sobrancelhas também. Existem também as canetas para as sobrancelhas e as pastinhas e sombras de sobrancelha também. Ou seja, o mercado evoluiu muito, existe uma infinidade de produtos destinados para as sobrancelhas. E hoje eu quero o quê? Eu quero mostrar como eu faço a minha correção das sobrancelhas, porque eu sempre recebo esse tipo de comentário. Sempre recebo comentários como: ah, por que você pula, né, a etapa das sobrancelhas? Porque eu geralmente começo a fazer a correção e depois eu já apareço com as sobrancelhas corrigidas. Por que eu pulo? Porque é um processo mais demorado, demora um pouco mais, eu demoro para fazer a correção da minha sobrancelha. Eu não sou satisfeita com as sobrancelhas com as quais eu nasci, então eu tenho que fazer a correção. Eu estou me achando estranhíssima com o rosto aqui maquiado e a sobrancelha não estando, né, acompanhando. Como uma maquiadora que sou, eu tenho que fazer tudo ornar, tudo funcionar. E para mim aqui não está funcionando essas sobrancelhas. Porém, até um tempo atrás era assim, você vivia com a sobrancelha que tinha, né? E ainda as pessoas afinavam mais. Então, só para dar uma relembrada sobre história. Agora vamos baixar aqui a professora de história e relembrar as sobrancelhas que já tiveram, né, ao longo da história. Por exemplo, nos anos 20, as sobrancelhas elas eram mais marcadas, elas eram mais finas e também nesse formato mais arredondado, aquele formato mais arredondado, né, redondinhas e finíssimas. Aí continuou assim, lá por volta dos anos 70 foi quando foi ficando mais natural. Era o que? A beleza natural. Então as sobrancelhas ficaram mais cheias, mais normais, como elas eram, com os formatos mais naturais. A sobrancelha que as pessoas nasciam mesmo, não faziam nada para modificá-la. Os anos 80 continuou com isso, a naturalidade, mas acrescentou-se mais o que? Volume. Então, quanto mais a sobrancelha mais volumosa, mais grossa, mais bonita era na década de 80. Aí veio os anos 80 e início dos anos 2000, as sobrancelhas afinaram novamente, finas e arqueadas, não tão marcadas, mas finíssimas, aqueles pelinhos assim, um atrás do outro. Vocês devem lembrar, quando assistir algum filme aí dos anos 90, início dos anos 2000, vocês veem muito esse tipo de sobrancelha, né? E atualmente, o que se vale mais são as micropigmentações, rena, mas também esse formato mais puxado para o natural. Embora há ainda as pessoas que tentam padronizar, né? Fazer aquele formatinho igual, que seja quadradinho no começo, arqueado no meio. Isso, eu sou um pouco contra, tá? Eu acho que a gente nasce com a sobrancelha que merece. Eu merecia nascer com essa sobrancelha mais clarinha, pelinhos finos. Pra mim está ótimo, eu estou super satisfeita. Não tenho vontade de modificar. Acho ótimo não ter o trabalho de fazê-las, porque elas são exatamente desse jeito, tá, gente? Eu não tiro pelinho nenhum, não nasce pelo novo. Não é por isso que eu não posso melhorá-la, né? Então, é isso que eu quero fazer, tá? Não vou ficar me prendendo a formatinhos, a medidas certas. Eu até tô com um paquímetro aqui, mas não é, a ideia não é essa, tá? O básico, vamos pelo básico. O básico que você precisa saber é sua sobrancelha, medindo aqui da base do nariz, retinho, ela tem que começar aqui. O arco dela, você tem que jogar aqui pra cima da íris do seu olho, aqui vai ficar o arco. Exatamente onde tá a minha. E geralmente é assim, tá? E o fim dela é aqui no fim do olho. É como a minha é. Então, eu mostrei aqui várias formas de fazer a correção, né? Vários produtos que a gente pode fazer a correção. Mas eu vou optar pela minha opção preferida, que é o lápis de sobrancelhas. E vou usar esse daqui da Ruby Rose, que atualmente é o meu preferido. A minha cor é a C1 médio, né?
segunda cor. Aqui, ó, tô com a sobrancelha. Eu pego o meu espelho e coloco sempre aqui um pouco abaixo do meu rosto, pra que eu veja ela. Gosto de pentear um pouquinho assim pra cima. Venho com lápis. Pra mim, um lápis é a forma mais fácil de fazer correção. E faço aqui, ó, uma base, tá vendo? Super claro. Eu quase não aperto o pincel na mão. E eu vou fazendo o quê? Eu vou preenchendo com risquinhos. Como se fosse imitando os próprios pelos da minha sobrancelha. Ó, só isso que eu fiz. Ó como já fez resultado, como já deu diferença. Então, eu sigo o formato que é. Os pelos aqui da frente, eles são arrepiados pra cima. Eu vou fazer arrepiado pra cima, risquinhos pra cima. Os pelos daqui do meio pra cá já é mais deitado, eu vou fazer risquinhos deitado. Olha que diferença. A mesma coisa, o fim da sobrancelha. São pelinhos deitados, eu vou fazer risquinhos deitados. Opa! O lápis tá meio, com a ponta meio grossa. Aí deu uma subida mais. A gente arruma. Calma aí. Tá vendo? Não modifiquei, segui o mesmo desenho da minha sobrancelha. Aí agora, ó, eu só, com a escovinha, eu penteio. Isso daqui vai fazer o quê? Vai esfumar esse lápis, deixar minha sobrancelha mais naturalzinha. Depois eu venho com uma máscara de cílios incolor e penteio aqui, ó, pra cima e aqui mais na diagonal. Isso aqui vai manter os meus pelinhos no lugar e ainda vai dar aquela impressão de ter mais pelo, porque ele vai destacar o que é pelo e por baixo vai ficar o lápis. Então, vai dar aquela impressão de que eu tenho mais pelo na minha sobrancelha. Olha a diferença de um olho pro outro. É enorme a diferença. Então, é só reproduzir do mesmo jeito que eu fiz desse lado, vou fazer desse outro. Então, é assim que eu faço a correção da minha sobrancelha. Não é difícil. Eu sigo o formato natural dela. É claro que eu sei que tem gente que precisa fazer modificação, né? Às vezes tem muito pelo, a sobrancelha é muito cheia, né? Acaba enchendo muito aqui de pelo. Então, fazer aquela limpeza, tirar o excesso, isso é sempre legal, é sempre bem-vindo fazer. O que eu falo é sobre padronizar demais, é ter aquele formato de sobrancelha muito igualzinho. Então, assim, eu não é que eu seja contra a quem faz harmonização, design, essas coisas. Não sou, tá, gente? Eu acho super lindo quando é muito bem feito, quando segue o formato adequado, o formato de rosto, a sua personalidade, um profissional que faça algo bem feito. Isso eu acho maravilhoso. Agora, querer encaixar a sobrancelha num formato que seja um molde, onde você aplica aquele mesmo molde em todos os tipos de rosto, em todas as personalidades, isso não dá certo. Eu já não acho legal, tá? Por isso que eu sempre falo e prezo sempre pela naturalidade. A beleza natural é sempre mais linda, é sempre mais bonito de ver. Então, eu quero falar 5 coisas que eu acho que são importantes em relação às sobrancelhas. Primeira delas, pense bem antes de fazer qualquer mudança permanente. Por que eu falo isso? Porque formato de sobrancelha é muito atemporal, é muito de moda. Então, como eu mostrei no início do vídeo, é moda. Então, vamos imaginar uma pessoa assim, na faixa dos 70 anos, uma mulher na faixa dos 70 anos, que viveu
né, a adolescência nos anos 60. Lá nos anos 60, sobrancelhas finíssimas. Ela foi lá, tirou todos os pelinhos, deixou aquela sobrancelha finíssima. Aí chegou anos 70, sobrancelhas mais naturais. Parou de arrancar os pelinhos, deixou elas naturais. Chegou anos 90, sobrancelhas finíssimas. Taca, tirar. Taca, pinça, 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 pinça pra tirar as sobrancelhas e deixar finíssimas. Em 2010, mais ou menos, que quando as sobrancelhas começaram a engrossar novamente, ficarem mais naturais. Imagina essa pessoa que já tirou várias vezes, várias décadas tirando sobrancelha. Será que vai nascer novamente? Será que nasceu novamente? Muitas não. Então é por isso que apareceu também micropigmentação, rena. E às vezes não segue o formato, né, da pessoa. Então é por isso que é muito importante procurar profissionais que respeitem o seu formato de rosto, que respeitem a sua personalidade. Porque a segunda coisa que eu quero dizer aqui é que sobrancelhas é a moldura do olhar. Ela vai determinar a expressão do seu rosto. Então, eu canso de ver gente que às vezes eu vou no shopping, tô lá na praça de alimentação esperando a comida ficar pronta, sabe? E eu fico de olho. A gente olha essas coisas, é claro que olha. E eu fico de olho, às vezes, em formatos de sobrancelhas. E outro dia eu tava vendo uma moça com uma sobrancelha super marcada, aquela sobrancelha que às vezes eu gosto de brincar que parece fita isolante, sabe? É assim, pedaços de fita isolante. E a dela era muito, assim, muito marcada aqui. A moça ficava com aquela cara de que estava com raiva, com brava do mundo o tempo todo. Ela rindo, tinha cara de mal, cara de brava, por conta da sobrancelha. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla da naturalidade, de ter o formato de sobrancelha, de manter o seu formato de sobrancelha e não tentar entrar num padrão, quadradinha, arqueada e tudo mais, sabe? Siga mais o formato. Faça um pouco assim marcadinha, marca uma coisa ou outra, mas sem exagerar, sem pesar na mão. Mão sempre levinha, entendeu? Terceira coisa, existem produtos que vai te ajudar a melhorar o aspecto da sua sobrancelha. Então, sejam remédios, sejam produtos tópicos, sejam cosméticos, que vão ajudar. Então, óleo de rícino, eu vejo falar muito sobre isso. Nunca usei, confesso que eu nunca usei, porque eu sou meio preguiçosa mesmo com sobrancelha. Eu, na verdade, aceitei minhas sobrancelhas como elas são, então eu nunca apliquei. Mas há vários produtos no mercado, às vezes vale a pena até procurar algum médico se você tem problemas de nascimento mesmo de sobrancelha mais ralinha. Às vezes indo num dermatologista, ele vai te encaminhar, vai te passar algum remédio que vai te ajudar a nascer novos pelinhos. Isso não é impossível, tá? Acontece. E é claro, né? Segura a mão na hora da pinça, porque eu sei como é que é, né? Quando você começa, é difícil de parar. Então, tenta respeitar a sua sobrancelha. Se for para tirar algum pelinho, tira aqueles que nascem muito fora do quadro, né? Muito fora do espaço de sobrancelha, que aí não vai correr risco. Quarta coisa muito importante, lápis de sobrancelha não faz os pelinhos caírem, gente. Eu escuto isso sempre quando vocês me vê fazendo correção da minha sobrancelha com lápis, eu sempre vejo algum comentário, ou alguém sempre me manda uma mensagem falando: ai, não continua usando lápis de sobrancelha, porque faz os pelinhos caírem. Você sempre fala que sua sobrancelha já é rala e você fica usando lápis, que entope, não sei o quê. Isso é mito, tá? Lápis de sobrancelha não faz entupir os pelinhos, não vai fazer os pelinhos pararem de cair. O que acontece é o quê? Lápis que seja de péssima qualidade, que não seja cremosinho, que seja muito seco, você vai ter que fazer mais força para aplicar. Esse negócio de fazer mais força, aí sim pode acontecer de cair os pelinhos, porque você vai estar danificando, machucando os seus pelinhos na raiz dele. Então, isso que faz cair o pelo. Mas você usando um lápis de qualidade, que tem a cerinha mais molinha, mais cremosinha, é diferente. Mantenha a mão leve também, tá? Não vai ficar... Porque, com certeza, você vai machucar e vai fazer cair os pelos. E, é claro, demaquilar corretamente a pele. Isso é pra tudo, porque se você também não tirar corretamente a sua maquiagem do seu rosto, você vai ter espinha, você vai ter vários outros problemas. Então, é a mesma coisa com as sobrancelhas. Demaquilar bem, tirar bem, que não tem problema com o crescimento dos pelos, tá? E não vai ficar caindo pelo de jeito nenhum. A quinta existem vários produtos, cabe a você ver qual é o melhor pra você. Seja lápis, seja pasta, seja gel de sobrancelha, seja caneta. Tem várias opções, como eu mostrei pra vocês. Aí vai caber a você ver qual é o melhor, tá? Se for usar
pastinha, essas coisas, tenha um pincel chanfrado, desses pincelzinhos assim, ó, que tem esse corte e que seja fininho e firme, porque ele vai fazer, ó, o pelinho aqui, você não precisa nem ter trabalho, você já vai desenhar um pelinho com mais facilidade. E opte também por escovinhas como essa. Existem essas aqui também, ó, mas eu não recomendo muito, tá? Eu gosto mesmo das escovinhas, essas aqui são as melhores pra você pentear os pelinhos. Acho que deu pra entender um pouco, né? O porquê que eu acho um assunto mais polêmico, então eu evito falar muito de sobrancelha. Porque cada um tem seu rosto, cada um tem o seu formato adequado de sobrancelha. E pra mim, eu acho que o mais importante é sempre prezar a naturalidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, ó, do meu gostei, de se inscrever no canal, ativa o sininho, que assim vocês recebem notificação sempre que tiver vídeo novo. Comenta aqui embaixo, me diz o que você achou desse vídeo e me diz, comenta também, me diz qual é o método que você usa para fazer correção. E se você não faz nenhum tipo de correção, mas tem algum outro procedimento, como micropigmentação, rena, essas coisas, comenta também, tá? É mais pro meu TCC mesmo, essa pesquisa. Certo? Então é isso. Um grande beijo, um ótimo fim de semana e até terça-feira. Tchau!